Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias aqui na primeira epístola do apóstolo João. Eu quero que você observe o quanto esses textos que nós iremos ler, eles de certa forma, eles lançam luz sobre aquele versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 2. É claro que não temos tempo de fazer uma exposição sobre isso ainda, mas eu quero deixar que o Espírito Santo possa te animar, te fortalecer e te encorajar a considerar isso diante do Senhor, porque Ele vai jorrar luz de maneira muito especial no teu coração. E da mesma forma, você pode ver que esse texto aqui, esses textos aqui, eles jorram luz sobre 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então vamos à leitura. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com as nossas mãos com respeito ao verbo da vida. Essa expressão apalpamos aqui, você vai encontrar ela lá em Lucas 24:39, quando o Senhor Jesus mostra um buraco em sua mão e pede para os discípulos tocar, apalpar. É o mesmo termo que você vai encontrar no original. E aqui, outra palavra que eu quero chamar a atenção de vocês, contemplamos. Aqui o sentido também é inspecionar detalhadamente, é observar os mínimos detalhes, é olhar com extremo cuidado. Então observe todos os detalhes destas palavras, com respeito ao verbo da vida. Porque a vida foi manifestada, e a temos visto, testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna. Isto é, a vida eterna é o que ele diz aqui no versículo 1, o verbo da vida. O verbo da vida é a vida eterna, porque o verbo da vida, olha o início do versículo 2, porque a vida foi manifestada pelo verbo da vida. E que vida é esta? A vida eterna, a qual estava com o Pai. Lembra? Do princípio era o verbo estava com Deus e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido e ouvido, então sempre que você lê isso, o que temos visto e ouvido, tem tudo a ver com este verbo da vida, com essa vida manifestada, essa vida que estava com o Pai. Isso vos anunciamos. Então o que eles anunciaram? O que eles pregaram? Eles pregaram o verbo da vida. Eles pregaram aquela vida que foi manifestada. Nós sabemos que o termo vida aqui, no Novo Testamento nós vamos encontrar 3 vocábulos para nos falar de vida. Um tem o sentido biológico, o outro tem o sentido psicossomático, ou psique, psicológico. E por último, nós temos a vida de Deus. O termo é distinto, é zoe, a vida incriada, a vida eterna, a vida de Deus, a vida que é Deus, a vida indissolúvel, a vida indestrutível. É esta palavra que João está usando aqui. É muito importante você observar esse pequeno detalhe, porque ele reforça o aspecto espiritual da leitura dos textos. Muito cuidado em observar isto. Então, o que temos visto? Então, o que eles viram? O verbo da vida. Eles viram a vida eterna manifestada pelo verbo. E essa vida que eles viram e ouviram, eles pregaram. Então, o que os discípulos do Senhor Jesus pregavam? Vida. Eles não pregavam só conhecimento. O conhecimento era a consequência da revelação e da manifestação da vida.
Irmãos, isto aqui para nós é um princípio espiritual. Porque nós podemos achar que a mensagem cristã é uma mensagem qualquer. É uma mensagem que eu posso olhar a Bíblia e falar o que eu acho, o que eu penso. Isso é axiologia. Isso não é a proclamação da palavra. Se você deseja entender o que é a palavra, observe nesses detalhes. Nós não podemos viver uma vida cristã hoje a parte da realidade daquilo que a igreja primitiva viveu, daquilo que aqueles apóstolos viveram. Nós não podemos pregar um outro evangelho. Lembra de Gálatas 1:8? Paulo diz assim: mesmo que um anjo desça do céu e vos anuncie um evangelho que vá além desse, seja anátema. Então não tem um outro evangelho. Nós não temos uma outra doutrina. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Talvez isto a gente considere amanhã. E esses pontos aqui precisam ser lidos, tomados, aplicados com muito cuidado, especialmente com oração e com a ajuda do Espírito Santo. Porque é justamente nestes pontos que nós vamos perceber, distinguir o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. O que é a mensagem cristã e o que não é a mensagem cristã. O que é religiosidade, o que é filosofia, o que é o intelectualismo secularizado. O Evangelho não tem nada a ver com isto. João está nos dando uma síntese da natureza, do caráter, da vida e do conteúdo do Evangelho cristão, da mensagem cristã. Aquilo que Paulo chega a dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se nós não sabemos o que é isto, irmãos, nós vamos incorrer em graves erros. Permita-me colocar algo aqui para vocês. A gente sempre pensa que heresia é a distorção da verdade. A gente sempre acha que heresia é a oposição à verdade. Eu quero colocar algo mais sutil aqui. Para mim, heresia também é diluir a verdade. A heresia significa pregar o Evangelho de maneira superficial. Tratar a palavra de Deus de maneira leviana, natural e secularizada. Tratar a palavra de Deus segundo o que eu acho. Tratar a palavra de Deus de forma superficial é tão pernicioso como distorcê-la. Porque em nenhum dos aspectos ela é pregada com vida. Ela tem que ser pregada com vida, com a unção e com a graça. Nós não podemos de nós mesmos, irmãos, porque somos incapazes. Nós temos que olhar para esses textos e ir aos pés do Senhor e pedir: Senhor, nos ajude. Nos ajude. Tiago disse que aqueles que ensinam precisam ser muito cuidadosos, porque receberão um julgamento severo. Nós temos que observar que a grande decadência da história do povo de Israel foi porque eles não preservaram a palavra de Deus. Porque houve, de fato, um desprezo ao falar do Senhor. Talvez isso seja o assunto que o Senhor queira nos falar mais adiante. Vamos seguir lendo. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. Para quê? Agora veja, qual era o propósito? Essa frase, para quê, fala de propósito. Qual o propósito do Evangelho? Qual o propósito da mensagem cristã? Ele vai dizer, para que também vós, também aqui, ele vai nos mostrar o porquê. Para que também vós tenhais comunhão conosco. Agora ele vai explicar aquele também. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Porque, irmãos, não há comunhão espiritual se ela não é uma comunhão divina. Se ela não é uma expressão da comunhão do Deus triuno. Nós não podemos criar comunhão, nós podemos criar reunião. E se a reunião ela não tem o fundamento da comunhão espiritual, ela é uma reunião qualquer. Pode-se pregar o Evangelho, pode-se cantar cânticos. Nós vamos simplesmente estar aprofundando em nossa própria decadência. A reunião, ela precisa ter o selo
a autenticidade da comunhão divina. Porque a nossa comunhão, ela não nasce em nós, e nem de nós, e nem por nós. A nossa comunhão é a comunhão espiritual. Nós estamos aqui nessa terra expressando a realidade daquela comunhão eterna que havia entre o Pai, o Filho e o seu Espírito Santo. Essa comunhão é dada pelo Espírito. Somente o Espírito Santo, ele pode gerar em nós esta comunhão. Aí ele prossegue dizendo: e nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele quer dizer que se nós temos comunhão uns com os outros, consequentemente, esta é a comunhão que temos com o Pai e com o seu Filho. Então você vê que a comunhão, ela não tem em nós um fim. E isso é muito importante, porque isso esmaga o nosso coração. É isso que faz você ceder. É isso que faz você entender o valor do perdão. É isso que te quebranta. É isso que te leva a esforçar, a manter, a preservar, a sustentar a verdadeira comunhão. Aí o versículo 4 ele diz: estas coisas vos escrevemos. Aí tem um outro para quê. Olha o propósito. Para que vossa alegria sejais, ou seja, completa. Irmãos e irmãs, que textos preciosos. O que João está nos dizendo aqui são coisas preciosas. Ele está dando a nós aqui uma síntese de tudo aquilo que significa aqueles 4 evangelhos. De tudo aquilo que é o evangelho. Porque sabemos muito bem que aqueles 4 evangelhos descrevem para nós o retrato da face do nosso Salvador. Esses 4 evangelhos descrevem para nós a pessoa e a obra do Senhor Jesus. A pessoa e a obra do Senhor Jesus é todo conteúdo, é toda realidade, é toda expressão daquilo que nós chamamos evangelho, daquilo que nós chamamos pregação do evangelho, daquilo que nós chamamos palavra de Deus, o que nós podemos chamar de doutrina, o que nós podemos chamar de ensino. É o Senhor Jesus. E os 4 evangelhos retratam isso de uma maneira esplêndida. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando você estuda os 4 evangelhos, você vai perceber que Mateus escreveu aquilo que viu. Marcos escreveu aquilo que ele ouviu de Pedro. Lucas escreveu aquilo que ele pesquisou. João escreveu aquilo que ele viveu. Pegue-se, tome-se todos esses escritos. Veja a singularidade. Porque, irmãos, o que essas palavras ditas por João aqui tem um forte impacto em nós. Ele quer dizer que nós hoje também não podemos apenas ouvir, mas podemos tocar, podemos contemplar acerca deste verbo da vida. Por isso que o Espírito Santo, que perscruta todas as profundezas de Deus, ele, e somente ele, pode nos levar a tocar a realidade do Filho de Deus como palavra eterna, como palavra viva. Somente este Espírito pode nos revelar as profundezas, as larguras, os comprimentos, as alturas profundas do verdadeiro valor, do verdadeiro caráter, do verdadeiro poder e essência desta palavra. Nós não temos o direito, irmãos, de sermos medíocres. Não temos o direito de sermos ignorantes, porque o Espírito Santo veio nos habitar para fazer uma obra tão grande como foi a obra da redenção. E Ele está aqui para nos ajudar a tocar estas verdades. Ele está aqui para nos revelar mais e mais desta bendita pessoa. Não é para termos conhecimento, mas para termos crescimento, para nós amadurecermos, para chegarmos à estatura da perfeita varonilidade, à medida de Cristo, porque Ele é o padrão de Deus para nós. Então quero abrir esta sessão com esses textos, mostrando o verdadeiro caráter do Evangelho. O que significa este Evangelho? O que é o Evangelho? Nós temos 4 livros que descrevem para nós o que chamamos de Evangelho.
Um evangelho baseado numa pessoa e na sua obra. Esta pessoa é o Filho de Deus, é o Filho eterno de Deus. Esta pessoa é a vida, esta pessoa é a palavra, é o Logos, é a mente, é a razão por detrás de tudo. Mas não somente isso, este Logos, esta palavra veio nos habitar. E o que significa, do ponto de vista prático, esta palavra? Por favor, venha comigo em Hebreus capítulo 1. Vamos ver o aspecto prático do que realmente significa essa palavra para nós. Vamos ler alguns textos aqui em Hebreus. Eu peço que você observe os detalhes. Não vamos fazer uma leitura rápida. Sabemos que a Bíblia tem 31.124 versículos. Você não pode pegar esses versículos e achar que em um ano você vai estudá-los. Você pode ler, não estudar. Estudar, graças a Deus, teremos toda a eternidade para aprender, aprender e aprender mais do Senhor. Conhecer, conhecer, conhecer mais do Senhor. E depois chegaremos à conclusão que ainda não temos conhecido em sua totalidade. Irmãos, que maravilha, porque toda a eternidade será uma experiência em conhecer o Senhor. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, observe. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo aos pais pelos profetas. Podemos agora voltar nossa mente toda para o Antigo Testamento e observar todos os detalhes do falar de Deus aos patriarcas, do falar de Deus ao seu povo, aos reis, em cada uma daquelas dispensações, em cada uma daquelas gerações. Nós podemos imaginar, nós podemos perceber como Deus falava, como Ele se manifestava. Ele usava tantos recursos para poder falar a estas pessoas no passado. Se você estudar a vida de Abraão, como nós temos visto aqui, a vida de Moisés e tantos outros, nós podemos ver o falar de Deus. Era um falar claro, era um falar maravilhoso. Mesmo que muitas vezes esse falar tinha uma característica teofânica, muitas vezes este falar, ele tinha algumas manifestações que humanamente nós não temos como explicar, mas sabemos que Deus falou. Imagine quando o povo de Israel chega na 12ª estação, aí eles ficam ali no Monte Sinai, 11 meses e 6 dias. Se você pegar o capítulo 19 de Êxodo, até o capítulo 10 do livro de Números, tudo que está nesses capítulos é o que ocorreu ali no Monte Sinai, durante esses 11 meses. Se você estudar esse período, descobrirá que Moisés subiu 11 vezes ao Monte Sinai, para ouvir a palavra de Deus. Se você for muito cuidadoso, descobrirá também que cada vez que ele sobe, Deus dá um assunto para ele. Então são 11 temas. Sabemos que Deus falou. Sabemos que Deus falou com o seu filho lá nas alturas do Monte Sinai. Era um homem de 80 anos. Imagine. Que experiência. Era o falar de Deus. Irmãos, irmãs, nós temos muitas histórias surpreendentes, impressionantes, sobre o falar de Deus no Antigo Testamento. Algumas que nos impactam tanto. Às vezes parecia que o falar de Deus era tão aberto, era tão claro, a ponto da Bíblia dizer que Deus falava com Moisés face a face. Isso significa intimidade, porque era tão íntimo o falar dele no Antigo Testamento. Imagine, quando Deus falava com Moisés, ele também dava liberdade de Moisés falar com ele, até que um dia Moisés disse: Senhor, mostra-me tua face, eu quero ver tua glória. Aí o Senhor disse para ele que ele não podia ver a face dele. Mas ele disse assim: sobe, você vai ver uma rocha fendida ou ferida, como está no texto original. E eu vou passar e você vai poder ver a minha glória. Tanta intimidade. Tanta intimidade. Ele queria ver a face do Senhor. Mas um dia o Senhor mostrou a face dele para Moisés, lá no Monte da Transfiguração, quando o nosso Senhor Jesus transfigurou.
Quem estava lá do lado dele olhando para ele? Moisés. Não é, irmãos? É engraçado isso, não é interessante isso? Este é o falar do Senhor. Quando o Senhor fala a nós, irmãos, Ele vai se revelando aos poucos, até Ele poder se revelar mais profundamente. Então é isso que você vai encontrar no falar de Deus lá no Antigo Testamento. Mas, irmãos, vê se você começa a sentir assombro no seu coração com as próximas palavras. Mas nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Irmãos, existe um falar maior do que esse? Outrora, Deus falava em formas de tipologias, em formas de sombras. Alguns homens, e poucos homens, Ele falou de maneira mais íntima, mais profunda. Você se lembra daquele episódio, quando o povo de Israel, em Êxodo 19, quando o povo de Israel, eles chegaram perto do monte, Deus ia falar com eles, e quando Deus começou a falar, eles fugiram e se esconderam, e disseram, Moisés, fala tu a nós, e não o Senhor. Você se lembra desse episódio? Eles não se identificaram com a maneira de Deus falar. Era a maneira como Deus falava com Moisés. Eles ficaram assustados com o falar do Senhor. Eles ficaram atemorizados com o falar do Senhor. Amados e queridos irmãos, observe esse detalhe tão importante que o escritor aos Hebreus coloca para nós. Nesses últimos dias, Deus falou-nos pelo seu Filho. Deixa eu te dizer algo. Deus nunca havia chegado tão perto do homem como Ele chegou por meio de Cristo Jesus. Deus nunca se aproximou de maneira mais íntima do homem como Ele se aproximou através do seu Filho. O seu Filho é o falar mais profundo. O seu Filho é o falar que vai desvendando os mistérios mais profundos das profundezas de Deus. E este Filho é o falar de Deus a nós. Irmãos, irmãs, se deem conta disso. Não apenas no sentido da experiência interior, mas da experiência exterior. Daquela experiência de Cristo e de viver Cristo. O que isso toca a nossa vida, o que isso muda o nosso caráter, o que isso transforma-nos. O que significa esta palavra? Esta palavra que você tem dentro de você, esta palavra que é um depósito dentro de você, esta palavra que é vida dentro de você, esta palavra que é realidade dentro de você, essa palavra que traz a eternidade para dentro de você, essa palavra que te liga, que toca os céus dentro de você. Percebe? Essa palavra que te eleva a entender o que significa viver a vida cristã, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Aquele texto maravilhoso de Efésios 2,6. Nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Aqui mostra a nossa posição agora. Quando Paulo começa a falar, e é o contexto desse texto, esse é o versículo 6 de Efésios 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos. Mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo. Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira. Andávamos segundo o curso deste mundo. Irmãos, é tudo isso que Paulo descreve nos versículos 1, 2 e 3. Agora observe o que ele diz no versículo 4, aí de Efésios 2. Começa assim, com uma frase, mas Deus. Essa frase, mas Deus, ela fala para nós a totalidade, a essência gloriosa daquilo que é o Evangelho. O Evangelho é mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Como foi que Ele nos deu vida? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o que mais? E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. A tradução dessa frase, no seu original, significa lugares onde os privilégios do reino já estão sendo desfrutados por aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a vida cristã não é nada mais, nada menos do que isto. É os pés na terra e o coração no céu. Se nós não vivemos esta vida cristã, então qual é a vida que nós vivemos? Religiosa?
O que buscamos viver nesta vida cristã? Talvez isso explique a pobreza espiritual no nosso tempo, a mediocridade espiritual do nosso tempo. Nós não podemos jamais viver algo que contraria isto, porque nós estamos vivendo uma vida que contraria a dignidade do Evangelho. Nós devemos viver do modo digno do Evangelho. Irmãos, irmãs, ontem nós vimos um pouquinho sobre os versículos iniciais de Efésios 4. Nós devemos viver ali, segundo Paulo, do modo digno da vocação celestial. Nós temos que viver do modo digno da nossa vocação celestial. Precisamos viver do modo digno do Evangelho. Então essa é uma questão de posição. A posição onde fomos elevados por aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, através dessa tão grande salvação. Porque essa salvação tão grande não está simplesmente baseada no que ele fez, mas também em quem ele é. Essa salvação, ela não se resume ao perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é o primeiro degrau que nós desfrutamos dessa salvação. O objetivo dessa salvação é nos levar a viver uma vida cristã num plano mais elevado. Observe os detalhes. Vamos lá. Então, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Então, qual é o falar de Deus hoje? É o seu próprio Filho. A quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Olha quem é esse Filho, irmãos. Ele é o herdeiro de tudo. Aquele que é o herdeiro de tudo, aquele que fez todo o universo, sabe o que ele é para mim e para você? O falar de Deus. Mas não só isso. Ele vai agora explicar, porque os versículos 1 e 2 podemos colocar o aspecto objetivo. Agora ele vai mostrar-nos o aspecto subjetivo. Agora, quem é este Filho? O que é este falar de Deus a nós? Ele diz, ele é o resplendor. A tradução dessa palavra é brilho refletido. Sabe o que é este falar de Deus? É o brilho refletido de Deus dentro de mim e de você. Irmãos, tem algo que seja mais elevado do que isso? Será que tem algo que pode nos impressionar mais do que isso? Meu irmão, minha irmã, por isso que ouvir a palavra não é uma questão unicamente mental, não é uma capacidade de audição, é uma questão de fé. Se você não ouve a palavra de Deus e não consegue tocá-la pela fé, ela se torna teoria morta. Ela se torna uma teologia diluída. Mas se você consegue tocar isto, fala, meu Deus, quer dizer que este falar de Deus a nós mostra que Deus está trabalhando em mim. Ele está trabalhando em mim. E o seu trabalho em mim opera de tal forma que o brilho de Deus é refletido em minha vida. Irmãos, tem que ser isto. Mas por que nos falta realidade? É porque nos falta fé. Nossa fé também não é um produto da mente, né, irmãos? E nem produto de religião, de crenças ideológicas. A nossa fé, ela não nasce em nós. Ela é um dom de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Foi nele que a fé encontrou a expressão mais elevada. Quando ele foi à cruz, entregou o seu espírito nas mãos do Pai, sabendo que só o Pai poderia ressuscitá-lo. Ali a fé foi magnificada, ela foi exaltada. E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto significa que nem a graça nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Peça ao Senhor fé, para que você toque a vida e a realidade da palavra, para que a vida e a realidade da palavra toque você. Aí você vai sentir o brilho de Deus formando o seu caráter, formando sua vida, levando você a viver a experiência de Cristo para você ter a experiência de viver Cristo. Para que o mundo veja e leia Cristo na tua vida. Para que você não precise de muitos argumentos para falar dele, porque a tua própria vida vai expressar o Senhor.
Irmãos, não é pouco não, irmãos, mas não é pouco mesmo. Você lê aquele texto que nós lemos lá em Efésios, sobre a multiforme sabedoria de Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida de principados e de potestade dos lugares celestiais. Esse texto, ele vale uma conferência como esta. Você imagina? O que está sendo dito ali é que os anjos bons e maus, eles estão olhando para a igreja. Essa frase, multiforme sabedoria, as múltiplas facetas, os múltiplos aspectos. Por que não dizermos, tirar um pouco a palavra do seu original e colocá-la no sentido estritamente bíblico? As infinitas manifestações da sabedoria de Deus só podem ser conhecidas pela igreja ou através dela. Não através dos anjos. Imagina os anjos que estão diante do Senhor, olhando para mim e para você, aprendendo sobre aspectos profundos da sabedoria de Deus. Você deve colocar o dedo e falar, em mim? Eu? Aham. Você mesmo. Você que o Senhor resgatou, como disse Paulo, lá nos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Não precisa dizer mais nada. Você. A questão é que você parece nunca ter entendido o que é essa salvação. Você resumiu a tua salvação unicamente em perdão de pecados. A salvação é muito maior do que isto. Ela começa com o perdão dos pecados. Ela te eleva numa posição de glória. A eternidade já começou agora. Entende, irmãos? Se você partir para o Senhor, você estará com Ele eternamente. Você tem uma posição de filho, e essa posição é a posição eterna. Filho é uma posição que você não perde. Lembra quando o filho pródigo chegou para o pai e disse, pai, faze-me um dos teus jornaleiros. O pai fez dele um jornaleiro? Ele disse, não, traz a melhor roupa. Nós precisamos ser revestidos de Cristo. Traga para ele as sandálias, precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Trazei olha o artigo lá, é definido, trazei bezerro cevado. Implica dizer que, quando aquele filho partiu, o pai disse para o seu servo, pega aquele bezerrinho, guarda ele, ceva ele. E talvez o servo nunca soubesse que aquele bezerro tão bonito estava ali. Tantas pessoas podiam olhar e cobiçar aquele bezerro, mas o pai nunca vendeu. Ele guardou para o seu filho. Irmãos, se você puder estudar isto, Lucas 15, e observar as frases ali e as palavras do seu original, você vai ficar espantado. Quando diz que o pai viu, quando diz que o pai correu, quando diz que o pai abraçou, quando diz que o pai beijou, a nossa linguagem é pobre. Dá a ideia assim, que o pai saiu correndo, viu o filho, deu um beijo no filho, abraçou o filho e disse, vamos para casa. Nada disso. Irmãos, o texto é muito forte. O texto diz da ideia de um correr desesperado, de alguém que olhou e ficou espantado. Ele ficou emocionado. E ele correu. Você não vai ver o que vai dizer assim, o filho correu. O filho desaparece ali, ele é o objeto do amor. Irmãos, Deus nos ama por causa da sua própria compulsão de amar. Entende? Ele não, irmãos, o que ele viu em nós? O que ele viu em mim? Se eu pensar no que ele viu em mim, ele não podia me amar, mas ele me ama, ele te ama por causa da sua própria compulsão de amar. Aqui vai descrever esse amor. Aí diz que o pai correu. Aí o termo ali, beijou, se você observar no original, não é beijar. É da ideia que o pai pegou o rosto do seu filho e beijou todo. É que ele beijava, é como se ele beijasse, soltasse, voltava, abraçava muito, soltava, beijava de novo. Depois que ele fez tudo isso, o filho diz, eu quero ser um jornaleiro. Irmãos, aqui nós aprendemos essa grande lição. Filho é uma posição que você jamais perde. Se nós somos medíocres na nossa vida espiritual, não é por conta do nosso amor, não é por conta do amor do Pai, é o nosso amor que é deficiente. É a nossa fé que é deficiente. A deficiência está em nós e não nele. Irmãos, ele escancarou o seu coração, ele está mostrando a sua face para nós. Esse é o seu amor. Essa é a sua pessoa, essa é a sua maneira de ser conosco. Ele perdoa os nossos pecados eternamente. E mesmo sabendo que nós íamos pecar, aí ele nos dá o sangue do seu filho, do seu aspecto subjetivo. Porque quanto ao aspecto objetivo, o sangue satisfez as justas exigências de Deus. Mas esse sangue atua ainda hoje.
Porque eu e você somos incapazes, vamos pecar de novo. E quando nós pecamos, aí Satanás quer começar tudo de novo conosco. Ele quer mostrar que você é um perdido, que você é um condenado, que você vai para o inferno, que você não tem jeito nenhum. Mas o sangue vem e te limpa de toda culpa. De toda culpa. Mas não somente isso. O sangue mantém o caminho aberto. Aí você entende o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4. Para que nós sejamos encorajados a achegarmos com intrepidez, com ousadia. Quem nos dá ousadia? Por que nós temos essa ousadia? É o sangue. Então ele providenciou tudo, irmãos. Ele fez tudo para que nós tenhamos uma vida cristã triunfante. Ele tem nos dado algo tão especial. Seu próprio Filho, seu Espírito, sua palavra. Em seu Filho, ele nos dá todas essas provisões. Todas essas provisões nós temos no seu Filho. O Espírito Santo, ele vem e substantifica essas provisões dentro de nós. A obra do Espírito Santo, irmãos, é incrível. Estudar a obra do Espírito Santo é algo muito glorioso. Entender que ele veio nos habitar para fazer uma obra tão grande, tão poderosa, como foi a obra da redenção. A obra do Espírito Santo não é menor do que a obra que Cristo realizou. E ele está hoje trabalhando isso, substantificando essas verdades. E também Deus, nosso querido Pai, nos deu sua palavra. E essa palavra, ela alimenta a nossa fé. Nossa fé é alimentada por essa palavra. Eis a importância da palavra na nossa vida, em todos os sentidos. Mas encorajo vocês a serem cuidadosos, a não tratá-la puramente de maneira literária. Apenas como um livro, como outros livros. Esta palavra é o livro. E o objetivo deste livro é te levar a uma experiência com Deus, a te levar a uma experiência com uma palavra viva. Então vamos aqui. Ele, este Filho, que é o falar de Deus, o que ele é? Ele é o brilho refletido de Deus. Então se hoje Deus está falando a nós, ele está falando como? Ele está falando por meio de um brilho refletido. Mais ainda, ele é o resplendor, o brilho refletido de sua glória. Escute isso, o brilho refletido de sua glória. O brilho refletido da glória do Senhor é o seu próprio Filho, é o seu falar, é a maneira como Deus fala a nós. E ele vai colocar mais um ponto. A fiel, ou a expressão exata, na versão Reina Valera, diz assim: a fiel representação, ou a reprodução precisa em todos os aspectos. Irmãos, quão glorioso é isso? Quando Deus fala a você, Ele está falando de maneira clara. Não existe mediadores, não existe barreira. Quando Deus fala a você, e a fé consegue tocar isso, sabe o que você percebe? Que o falar de Deus é a fiel representação, a fiel expressão de Deus. Em todos aqueles aspectos que me é necessário para a minha edificação, para o meu crescimento e para que eu seja cada dia mais e mais conformado à imagem de Cristo Jesus. Este é o trabalho da palavra. Deus não está falando a nós para nos entreter. O falar do Senhor é o seu trabalho em nós. Aí mais ainda, ele diz: ele que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Sabe essa expressão aqui? Seu ser, hipóstasis, substância, seu ser real. Irmãos e irmãs, eu creio que aqui nós temos 3 aspectos profundos do verdadeiro significado espiritual daquilo que é a palavra de Deus. Nós temos que olhar para esse texto com extremo cuidado, porque a palavra de Deus não é nada mais, nada menos do que o que está escrito aqui. É esse brilho refletido da glória de Deus. É essa manifestação dos aspectos de Deus. Essa substantificação do próprio Deus sendo derramado para dentro de nós.
É este rio de águas vivas, este Espírito Santo, trazendo a realidade de tudo isto. Amados irmãos e irmãs, permita-me colocar um outro texto, adicioná-lo a este, para lhes mostrar, ainda, vendo o aspecto prático daquilo que é o Evangelho, o que significa o Evangelho. Porque esses três aspectos que vimos aqui, do falar de Deus, daquilo que nós chamamos Evangelho, Palavra de Deus, ainda precisamos ver mais um pouco, para que nosso coração seja tomado do assombro desta graça. Nós não podemos ouvir isto e depois ir embora e pronto. Irmãos, que a causa, e falo para vocês com profunda tristeza, a causa do cativeiro da Babilônia foi simplesmente uma rejeição à palavra de Deus. Aquele povo desprezou o falar do Senhor. Você se lembra, irmãos, 1 Reis 22, quando é encontrado o livro da lei, no tempo do rei Josias, Safã e Ilquias, aqueles homens foram tão importantes naquele momento. Eles encontraram. Quando as palavras foram lidas, Josias rasgou suas vestes. Quando eles puderam perceber, não se celebrava nem a Páscoa. Aquilo era um monumento, era uma verdade sagrada, que eles não podiam jamais ter abandonado. E por que abandonaram? Porque primeiramente haviam abandonado a palavra. Quando nós perdemos a prática é porque a palavra já desapareceu, ou foi diluída. Se somos fracos na prática é porque a palavra de Deus está sendo ignorada. Se falta expressão é porque a palavra de Deus está sendo colocada de lado. Eis a questão, irmãos, porque o entretenimento tomou lugar do verdadeiro culto a Deus. E o culto tem se tornado show. Hoje se canta muito nas reuniões da igreja, às vezes, não sou contra cantar. Eu creio que tem que ter adoração. Mas eu tenho percebido que em muitos lugares, a adoração ultrapassa até mesmo o tempo da palavra. Tem sido colocado na frente da palavra. A igreja está sendo colocada na frente de Cristo. É uma completa inversão de valores espirituais. O louvor tem o seu lugar e a palavra tem o seu lugar. A palavra tem um lugar de preeminência e centralidade na reunião do povo de Deus. A mesa do Senhor tem o seu lugar. Se tem um momento que nós temos que adorar, esse é o momento, na mesa do Senhor. Não que nos outros reuniões não podemos adorar, claro que sim, mas com muito cuidado, para que a adoração não tenha objetivo de nos entreter, mas de levar-nos a tocar o Senhor. Às vezes as pessoas adoram e dizem, nossa, eu fiquei tão emocionado com aquela canção. É Deus que tem que ficar emocionado com o que você adora, e não você. Porque adoração não é para nós, adoração não é para a igreja. Adoração não é uma ação, adoração é uma reação. Então, queridos, observemos esses detalhes. Vamos ver que deixar a palavra de Deus, desprezá-la, desprezar o Evangelho, desprezar tudo isso que você está ouvindo hoje, pode ser a causa de uma apostasia intensa no futuro, e talvez no futuro muito próximo. Essa letargia que tem tomado conta dos cristãos de maneira geral, é simplesmente uma consequência do abandono da palavra. Então, quando você estuda a história de Josias, aquele aparente avivamento que ocorreu, Jeremias já era profeta há 5 anos. Ele não viu nada de realidade ali. Ele continuou alertando o povo. Deus levanta Jeremias. Você se lembra quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1? Veja, irmãos, que coisa interessante. Que coisa interessante. Deus fala assim para ele, Jeremias, o que vês? Ele disse, vejo uma vara de amendoeira. Aí disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Irmãos, se vocês puderem examinar esse texto com cuidado, vocês vão ver que ali existe um trocadilho na língua hebraica. Quando Deus diz assim, o que tu vês, Jeremias? Ele diz assim, eu vejo um shaqued. Aí diz, pois eu, um shaqued, pois eu, shakad, me perdoe, um shakad, pois eu, shaqued, pela minha palavra. É um trocadilho de palavras do original. Sabe, irmãos, o que Deus está dizendo ali, a tradução da palavra ali, shaqued, é olhar persistentemente, olhar atentamente, manter constante vigilância. Se você estuda, você vai descobrir
que a amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na primavera. Aquilo o Senhor está dizendo sobre algo que estaria por vir. Irmãos, como Jeremias pôde entender aquilo? Uma antecipação do que estava por vir. Mas o que estava por vir? Juízo. Mas por que o juízo? Porque eles não guardaram, não preservaram a palavra de Deus. Se Deus mantém constante vigilância sobre a sua palavra, nós também temos que manter, irmãos. Se Deus é sério por ser santo, e porque Ele é santo, Ele é sério, nós precisamos desfrutar disso em nossa vida de santidade. A seriedade de Deus, com aquilo que é sagrado. Então você estuda a história de Jeremias, 40 anos, irmãos. Imagine o que é pregar 40 anos e não ter resultado. Imagine você pregar e as pessoas não te ouvirem, só escutarem. Esse foi o ministério de Jeremias. Aí no capítulo 35 tem um episódio muito interessante. Deus diz assim: Jeremias, vai até a casa dos recabitas. Lembra? Capítulo 35. Leva eles para dentro da câmara do templo e lhes ofereça vinho. Aí Jeremias fez isso. Pegou aqueles recabitas, levou para dentro daquela sala do templo e lhes ofereceu vinho. Quando eles viram o vinho, disse: não, nós não bebemos vinho. Jeremias, mas vocês bebam um pouco de vinho. Não tomamos vinho. Porque há muitos e muitos anos atrás, nosso pai, Abinadab, Jonadab, aliás, ele disse para nós não beber vinho. E nós temos esse costume de não beber vinho. Nós sabemos que o vinho, ele tem, a tipologia às vezes dá um aspecto duplo no seu significado. Ele tem um significado negativo e um positivo. O significado positivo fala-nos do sangue de Cristo. O significado negativo nos fala do gozo deste mundo. Agora observe, irmãos, eles não bebiam por causa da palavra de um ancestral. Aí Deus diz, está vendo, Jeremias? Este povo, eles ouvem a palavra do seu pai, Jonadab, mas o meu povo não ouve a minha palavra. Imagine o coração de Deus nesse livro, irmãos. Isso é uma advertência para nós hoje. Nós não podemos ser apenas pessoas que escutam. Nós precisamos ser pessoas que acolhem a palavra de Deus. Devemos acolher com mansidão a palavra em nós ministrada. Porque essa palavra, ela é suficiente para salvar as nossas almas. Permita-me, irmãos, aqui nos últimos instantes, ler esse texto com vocês, 1 Timóteo capítulo 1. Vocês sabem muito bem, irmãos, que essas epístolas pastorais são os últimos escritos de Paulo. E nós temos que estudar essas epístolas com muito cuidado. Se você ler todas essas epístolas pastorais, vocês descobrirão que toda a estrutura dessas epístolas pastorais são formadas por 902 palavras. Mas por que eu estou dando essa informação? Por causa de um detalhe. Se você tomar todas estas 902 palavras, você vai descobrir que 306 palavras aqui nessas epístolas pastorais não são encontradas em nenhuma outra porção do Novo Testamento. E mais ainda, 175 Paulo jamais usou em uma de suas cartas. O que isso representa? O que isso significa? Veja, irmãos, o cuidado, o zelo e a profundidade. O zelo e a profundidade, como Paulo escreveu essas cartas. É como se ele tivesse tomado as palavras mais profundas do seu vocabulário. Aquelas que pudessem expressar urgência, pudessem revelar questões delicadas. Ele sabia que ele estava prestes de morrer. É como se ele escrevesse tomado de um profundo zelo. Veja no capítulo 3 da segunda epístola, quando ele diz assim, o Espírito expressamente, essa palavra fala de urgência. Quando você pensa em tomar um café expresso, porque é um café rápido, quando você diz, olha, eu tenho que tomar um expresso, essa ideia é de urgência. Então, essa ideia de urgência, esta ideia de zelo, é explicado pelo fato dele ter tomado tantas palavras que ele jamais havia usado. Ele buscou com muito cuidado isto. Por favor, capítulo 1,
Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Conforme o glorioso evangelho do Deus bendito, ou do bem-aventurado Deus, que me foi confiado. Quero que você observe uma palavrinha linda aqui. É esta, bendito ou bem-aventurado. Não sei como está na sua versão. Essa palavra aqui é feliz. Feliz. Macarios no original. Feliz. Ele está falando aqui do evangelho, da glória do evangelho do Deus feliz. Muito interessante, irmãos. Como que ele usa essa frase? O evangelho da glória do Deus feliz, ou o glorioso evangelho do Deus feliz, como está em outras versões. Mas a palavra aqui é glória mesmo no original. Doxa, glória. A glória do evangelho do Deus feliz. Então qual é a glória do evangelho que deixa Deus feliz? Por que que ele chama aqui Deus feliz? Deus feliz é por causa da glória do evangelho. Agora, o que é essa glória do evangelho? Para nós descobrirmos porque Paulo diz isso, temos que estudar a palavra glória. Não podemos tentar explicá-la teologicamente. Alguns dizem que glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Eu creio que ainda não é suficiente. Nós vamos buscar o princípio da primeira menção. A primeira menção da palavra glória está em Lucas capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 10. E aqui está a chave para você abrir esse texto. Você jamais vai entender o versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 1, se você não ler esse texto de Lucas capítulo 2. Você vai ficar de fora da revelação. Então, este texto é a chave que abre a porta da revelação. Lucas capítulo 2. Leiamos a partir do versículo 10. O anjo lhes disse: deixai de temer, porque vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo, porque hoje nasceu, olha o que eram as notícias de grande alegria, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Vós encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens, ou para com os homens a quem ele quer bem, como está em algumas versões. Essa expressão boa vontade aqui é beneplácito, é aquilo que está lá em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9. Beneplácito, a tradução é o seu bom prazer, sua satisfação. Irmãos, quando foi que Deus encontrou satisfação nessa terra? Agora você encontra um Deus satisfeito. Porque desde a queda do homem, aquele homem que caiu, lembra? Aquele homem que caiu. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele descansou. Aí está o sábado de Deus. O sábado é a satisfação de Deus. Mas desde que o homem caiu, lembra João 5? Algumas pessoas interpelaram o Senhor porque ele estava fazendo uma obra dia de sábado. Aí sabe o que ele disse? Meu pai trabalha até agora. Deus não estava guardando o sábado. Sabe por quê? Ele perdeu a sua satisfação. Ele perdeu o seu prazer. Agora ele encontrou satisfação. Olha que coisa linda. O evangelho da glória do Deus feliz é a revelação de Deus na terra por meio do seu Filho. Este é o evangelho, irmãos. Agora Deus tem prazer. Então aonde Deus vai encontrar seu prazer? No evangelho que manifesta a sua glória. Qual é o evangelho que manifesta a sua glória? É o evangelho que revela seu Filho. Porque este evangelho é o seu próprio Filho dado a nós. É isso que torna Deus feliz. Amados, vamos voltar aqui para Timóteo, porque quando nós procuramos pela glória de Deus aqui no livro de Lucas, o que nós encontramos? Encontramos um homem segundo a mente de Deus, um homem segundo o propósito de Deus, um homem, e somente neste homem está todo o prazer de Deus. Aquelas vozes lá em Lucas,
Quando ele completou 30 anos, aquela voz veio e disse assim: este é meu filho amado, no qual me comprazo. Vamos traduzir essa palavra comprazo, como está no texto original. Este é meu filho que me causa emoções. Depois, irmãos, depois de 3 anos, quando ele viveu a vida como homem perfeito, ele podia ser ascenso aos céus, conforme o versículo 51 de Lucas 9, mas ele decidiu descer daquele monte, subir em outro monte. Aí você vai ver que de Lucas 9 até Lucas 24 são 6 meses do ministério do Senhor até a cruz. E você vai ver em Lucas 7 vezes dizendo que ele estava a caminho de Jerusalém. Ele colocou aquilo como seu foco e ele partiu para Jerusalém. Então, quando você vai agora para o Monte Hermon, o Pai abre os céus e mais uma vez disse, primeiro no batismo, como homem perfeito, quando ele cumpriu todas as prescrições da lei, vivendo a vida como homem perfeito, aquela voz vem e dá testemunho dele: este é meu filho. Depois ele viveu os 3 anos de ministério. Agora não é apenas um homem perfeito, mas uma obediência perfeita. Porque ele pregou, ele falou todos os desígnios do Pai, ele ensinou, ele abriu os céus para nós e trouxe uma palavra que se tornou o fundamento de toda a teologia, toda a doutrina cristã. Ele trouxe todos os fundamentos naqueles 3 anos. Ele viveu uma vida agora de obediência. Aqui nessa vida de obediência, perfeita obediência, o Pai dá um testemunho: este é meu filho que me causa emoções. É lindo isso, não é? É. Agora, aquele que é o filho do prazer, aquele que é a glória do Pai, sabe o que ele fez? Ele se tornou nossa vida hoje. Ele é a palavra viva dentro de mim, dentro de você. Ele não é um conhecimento, ele é uma vida real. O Espírito Santo, ele está aqui para substantificar, para tornar real Cristo em mim e em você. Irmão, se o Espírito não faz esta obra, nós não conseguimos dar um passo em fé neste mundo. Nós vamos cair no primeiro buraco espiritual. Nós vamos cair na primeira trama de Satanás, na sua primeira cilada. Mas você sabe ainda o que te mantém em pé, mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta tão debilitado, mas o que ainda te mantém com o queixo, com a cabeça erguida, mesmo com dificuldade, vendo suas fraquezas, é porque o Espírito Santo não desiste de você. Ele persiste. Porque essa palavra está em você. Quando João diz: jovens, vocês são fortes. Por que os jovens são fortes? Porque eles malham? Não. Tomam aquelas drogas para poder ficar forte? Também não. Porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Aí o jovem diz: mas eu não estou vencendo. O texto não diz isso. O texto diz o seguinte: vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vós. Vocês estão na vitória sobre o maligno, porque a vitória, só existe um vencedor do ponto de vista de Deus. É aquele que está lá em Apocalipse capítulo 5. O leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Nós estamos aqui sustentando o testemunho da sua vitória, porque a vitória dele é a nossa vitória. Amém? Então, irmãos, vamos voltar aqui, porque meu horário terminou. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. Só um detalhe contextual. Esse capítulo está dividido aqui em algumas partes. A primeira parte é o versículo 2, a segunda parte vai do versículo 3 até o 11, que é o que nós estamos lendo, a terceira parte do 12 ao 17, a última parte do 18 até o 20. Então, se você quer estudar essa palavra, você tem que estudar dentro dessa parte, especialmente para ver o contexto imediato e perceber as aplicações e implicações diretas. Então vamos observar, no versículo 3, Paulo diz assim para Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia, agora observe isso, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, observe, que não ensine, que não pregue outra doutrina, um outro evangelho, que não haja uma outra palavra. Havia alguns em Éfeso pregando outro evangelho, outra palavra.
Nem preste atenção em fábulas e genealogias intermináveis, que trazem mais discussões do que a edificação. A palavra edificação aqui precisa ser traduzida de maneira correta. A palavra aqui é oikodomia, administração de Deus, não é edificação de Deus. Então observe, aí ele vai falando sobre isto, observe o versículo 6 agora, que de tais coisas, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, vai juntando tudo isto, observe tudo isto. Havia ali em Éfeso, algumas pessoas ensinando outro evangelho, ensinando fábulas, promovendo discussões intermináveis, vãs contendas, disputas entre eles. Havia tudo isso lá na igreja. Irmãos, não podemos dizer que isso só havia na igreja de Éfeso. Isso existe em nossa realidade contextual hoje. É um retrato. Então Paulo está dizendo agora o que é o contraste. Isso não é um evangelho. Não permita que isso aconteça na igreja. Ele está dizendo isso para Timóteo. Não permita. Irmãos, por favor, com a mão aqui no capítulo 2, eu quero mostrar para vocês 4 pontos importantes aqui, 2 Timóteo, porque são chaves importantes. Olha, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Vocês estão percebendo que eu estou bem rápido, que eu já estou ultrapassando o horário. Eu tenho alguns segundos e quero tentar falar isso em alguns segundos. Veja o versículo 14 do capítulo 1. Ele diz, guarda o bom depósito. O que ele está dizendo? Guarda o evangelho. Mantém, o sentido aqui é manter. Essa palavra guardar é, não deixe ele se perder do seu sentido original. Não permita que algumas coisas sejam inseridas neste evangelho. Então ele diz, preserva, mantém este evangelho como você recebeu. Então a primeira verdade que nós temos que ver aqui, a primeira exortação de Paulo, guarda o evangelho. Mantenha ele como você o recebeu, de maneira pura. Agora, por favor, capítulo 2. Se você ler os versículos 3, 8 e 9, a síntese desses versículos 3, 8 e 9. Ele fala assim, vamos iniciar o 3. Sofre, pois, penalidades como bom soldado de Cristo. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Agora observe, pelo qual, isto é, o evangelho, pelo qual sofro. Sabe o que ele está dizendo agora? A segunda exortação dele, sofre pelo evangelho, paga um preço, não deixa ele diluir, não deixa ele perder. Às vezes nós ouvimos o irmão dizer assim, leiam 3 capítulos. Irmãos, que a gente devia receber isso como uma palavra doce dentro de nós. Vamos amar isso. Vamos apegar a isso, vamos ler esses 3 capítulos com gosto, com alegria, com prazer. Não é por causa do irmão, é por causa do Senhor mesmo. É porque Ele é esse evangelho para nós. Ele é esse trabalho de Deus por meio da palavra em nós. Não é o irmão que precisa, é eu que preciso. Eu que necessito. Paga um preço, irmãos. Lute por esse evangelho. Não deixa ele se perder. Não deixa ele ser diluído. Não, sofre por conta dele, pague um alto preço por conta dele, mesmo que as pessoas não creiam naquilo que você prega, mesmo que você seja como Jeremias, mas mantenha o coração sabendo que Deus, Ele mantém constante vigilância sobre a sua palavra, e porque Ele mantém constante vigilância sobre a sua palavra, eu não posso distrair do evangelho, porque pode ser que eu não esteja vendo algo nele, mas Deus está vendo. Mas eu não estou vendo por ignorância ou por leviandade. Então isso é sério. Deus não tira os olhos da sua palavra. Agora, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, olha os versículos 13 e 14. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa frase, tu porém, é uma frase muito importante, porque mostra que Timóteo tinha que viver uma vida que fosse uma antítese, um contraste da vida desses falsos mestres. Ele diz, tu porém,
persiste naquilo que aprendestes, e de que te persuadiste, sabendo de quem o tens aprendido. Agora aqui, o que ele está dizendo? Persevera. Seja constante, persevera no Evangelho. E por último, capítulo 4, versículo 1 e 2. Conjuro-te solenemente, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino. Então ele vai julgar. Que pregues a palavra. Sabe por que nós temos que pregar a palavra? Porque Deus vai julgar. E o Evangelho tem que vir antes. Pregue a palavra. Então guarde o bom depósito. Nós temos que guardar esse bom depósito. Nós temos que sofrer por esse Evangelho. Nós temos que perseverar, persistir no Evangelho. E devemos pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque este é o Evangelho do Deus feliz. Este é o Evangelho da glória do Deus feliz. Não é qualquer Evangelho. Este é o Evangelho que está depositado dentro de mim e dentro de você, como vida. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, o teu eterno Filho, nós entregamos esse tempo em tuas mãos, pedindo ao Senhor que se derrame de maneira gloriosa através do teu falar. Nós necessitamos tanto de ti, Senhor. Precisamos do teu socorro nesta hora. Precisamos, Senhor, que tuas mãos estejam nos conduzindo em torno da tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, debaixo deste falar glorioso. Pedimos que o teu Espírito Santo venha substantificar a realidade viva desta palavra em nossos corações. Senhor, quão glorioso é a tua palavra, quão glorioso é este Evangelho. Este é o Evangelho da tua satisfação e do teu prazer. Torna este Evangelho também a satisfação e o prazer da nossa vida, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, no poderoso nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.